Capítulo 486. Chamada de um pesadelo. A estrada à frente de Sun Ni estava quase vazia. Apenas várias pessoas ainda podiam ser vistas, fugindo da linha vertical onde o ar estava ondulando estranhamente, cerca de 100 metros atrás de suas costas. Quando viram sua figura ameaçadora, os retardatários recuaram. Alguém soltou um grito assustado. Sem prestar atenção a eles, Sun Ni caminhou, calmamente para frente. A serpente da alma descansava em seu ombro. Estranho. Eu nunca vi um portão se abrindo de perto antes. A rua deserta à sua frente parecia, de fato, muito estranha. Não apenas porque estava quase totalmente vazio, tanto de pedestres quanto de PTVs apressados, mas também porque a luz e as sombras estavam se comportando de maneira muito estranha. O tom da luz ligeiramente errado, o movimento das sombras ligeiramente errático. O som também era estranho. Estava mortalmente silencioso, mas, ao mesmo tempo, Sun Ni não conseguia se livrar da sensação de que havia ruídos quase inaudíveis vindos de todas as direções, agredindo seus ouvidos como uma cacofonia inaudível de gritos abafados, distantes e dementes. Havia uma estranha pressão subindo no ar, ficando mais forte quanto mais perto ele chegava do nascente Nibtmarigati. O próprio portão era fácil de reconhecer. Parecia uma grande depressão vertical no tecido do mundo, um lugar onde a luz era refratada de maneiras não naturais e os gritos inaudíveis eram os mais altos. Não uma fenda na realidade ainda, mas uma sugestão de uma. Em frente ao portão, meia dúzia de pessoas estavam paradas, olhando para ele em silêncio tenso. O desperto que, assim como Sun Ni, resolveu atender o chamado. Apenas 6 deles. Embora esse fato não lhe prometesse nada de bom, era de se esperar. 200 segundos não foram suficientes para muitos defensores dispostos a chegar. Mesmo aqueles que estavam dispostos a arriscar suas vidas na tentativa de proteger os civis precisavam de tempo para chegar ao portão. Afinal, esse bando eram aqueles que já estavam na zona de impacto imediato quando o alerta foi enviado aos seus comunicadores, apenas como Sun Ni. Talvez eles estivessem excessivamente confiantes em suas habilidades, ou talvez, assim como ele, tivessem pessoas com quem se importavam na área circundante, talvez até na mesma escola onde Rain estava, algumas centenas de metros atrás de suas costas. De qualquer forma, ele não podia deixar de sentir um pouco de respeito por essas pessoas. Chegar a um portão já exigia muita coragem. Permanecer mesmo depois do que ficou claro que haveria menos de 10 despertos lutando lado a lado para parar a maré de monstros estava além disso. Essas pessoas estavam prontas para morrer para cumprir seu dever. Apóstrofo. Tolos. Bravos, bravos tolos. E o próprio Sun Ni, então? Eu também sou um tolo. Mas covarde. Sun Ni não tinha planos de morrer hoje. Ele sabia o que estava fazendo e tinha maneiras de escapar se as coisas ficassem muito terríveis. Sem diminuir a velocidade nem um pouco, ele calmamente passou pelos 6 despertos e parou de costas para eles, mais perto do portão do que qualquer outro. Involuntariamente, Sun Ni se viu à frente do pequeno grupo de defensores. Ao contrário deles, ele não mostrava nenhum sinal de medo. Os outros estavam olhando para o portão com rostos pálidos, seus corpos tensos, seus olhos cheios de inquietação e ressentimento sombrio. A pose de Sun Ni, no entanto, era confiante, indiferente, quase relaxada. E nos olhos da máscara assustadora, não havia nada além de escuridão. Os outros reagiram à sua chegada com entusiasmo. Mais um, desperto para lutar com eles já era uma coisa boa, mas este, em particular, parecia especialmente imponente. Sua armadura de ônix e sua lâmina temível eram obviamente um corte acima das memórias que eles próprios possuíam, e seu comportamento calmo sugeria um lutador experiente. Ou um louco. E então, alguém o reconheceu. Espera. Não é M. Mestiço. Os outros olharam para a garota que falava, confusa. Quem? Ela olhou para eles com os olhos arregalados. Esse é o Lord Mongrel. Você não ouviu falar dele? Uma pitada de reconhecimento apareceu nos olhos dos despertos reunidos em frente ao portão aberto. Um deles olhou para Sun Ni, demorou um pouco e perguntou, sinto muito, amigo. Esta jovem parece ter ouvido falar de você. Se posso perguntar, você é um desperto de algum renome? Sun Ni não moveu um músculo e mentiu quase no piloto automático. Eu não sou um desperto. Não tenho renome. O homem levantou uma sobrancelha. O que você quer dizer com não um desperto? Então quem é você?
Sun-Yi amaldiçoou interiormente. Minha maldita língua. Ele cerrou os dentes, ficou em silêncio por um segundo e então respondeu em um tom calmo: eu sou apenas um humano. Então. Ele suspirou e virou a cabeça ligeiramente, olhando para os 6 despertos. Pela aparência de suas memórias e como eles se comportavam, eles não eram da elite. Vários pareciam saber como segurar uma espada, mas isso era tudo. Eles seriam comidos vivos assim que o portão se abrisse. Desanimado, ele perguntou: aspectos de combate? Os defensores se entreolharam e então a garota que havia reconhecido respondeu: eu tenho um aspecto desperto que aumenta minha agilidade e me permite atacar com precisão mortal. 2 caras têm aspectos dormentes centrados em resistência e força, e os outros 2 podem realizar ataques elementares à distância. Então, 3 aspectos de combate fracos, 2 lutadores de apoio e ninguém capaz de suporte ou cura adequados. Ele abaixou a cabeça por um momento. Faltavam apenas 30 segundos para o portão se abrir. Ligeiros tremores corriam pelo chão sob seus pés, e pedaços de poeira e pequenos pedaços de cascalho subiam lentamente no ar, levitando nas correntes invisíveis de energia que percorriam o ar. Como vou fazer isso? Sun-Yi agarrou o cabo da serpente da alma com mais força e disse com voz rouca: fique para trás, mate qualquer coisa que passar por mim. Ele parou por um momento e então acrescentou: faça-os sangrar. A garota olhou para ele com os olhos arregalados. Ficar. Ficar para trás? Mas, senhor, você não pode fazer isso sozinho. Haverá uma horda deles. Mesmo se houvesse 100 de vocês, isso não seria suficiente para matar todos eles. Sun-Yi se virou e olhou para a fenda que se abria lentamente à sua frente. Como ele poderia fazer com que essas pessoas ficassem fora de seu caminho? O melhor lugar para eles era atrás, acabando com qualquer coisa que Sun-Yi não conseguisse matar e evitando que as criaturas do pesadelo escapassem para a cidade. Escapando em direção à escola de Rain. Não conseguindo inventar uma mentira melhor, ele abriu a boca e disse friamente: de mim é suficiente para matar todos eles. Com isso, Sun-Yi deixou a garota parada ali de boca aberta, e caminhou para frente. Qual é o problema, afinal? É apenas um portão do pesadelo. Suas pernas, porém, tremiam um pouco. Naquele momento, um tremor especialmente forte percorreu o solo. As sombras explodiram em uma dança louca, a luz do sol ficando fraca e fantasmagórica. O vento uivava pela rua vazia, como se o ar estivesse sendo sugado pela fenda cada vez maior. E então, uma onda de choque invisível se espalhou, fazendo as janelas do prédio ao redor quebrarem. Sun-Yi resistiu ao empurrão e de repente sentiu um sentimento familiar permear sua alma. O chamado de um pesadelo. O portão havia se aberto. Capítulo 487 Primeira onda. Sun-Yi deu um passo à frente e brandiu a serpente, sentindo a natureza indomável do estilo de batalha de Saint permear seus ossos. A sombra sombria envolveu a lâmina do Odachi, fazendo-a brilhar com um brilho sombrio. Assim como o demônio taciturno, esta serpente compartilhava um parentesco com a sombra e, como tal, o aumento que recebia era ainda mais poderoso do que o próprio Sun-Yi poderia desfrutar. Mesmo que o Odachi fosse apenas do rank dormente, por enquanto, isso tornava igual a uma lâmina desperta em termos de nitidez, durabilidade e letalidade. Ele ativou os encantamentos, Livingstone, e Feather of Truth, da armadura de Onyx para torná-la leve como uma pena e capaz de curar o dano que deveria receber. Então, Sun-Yi convocou o feitiço Blood Blossom e desejou que a armadura o integrasse, ativando o encantamento Underworld Armament. Dessa forma, o efeito de aprimoramento que a flor carmesim teve em suas memórias e sombras seria dado pelo próprio manto e, em seguida, fortalecido ainda mais. Ele não havia dito aos outros despertos para fazer as criaturas do pesadelo sangrarem apenas para parecerem legais. Ele literalmente precisava que houvesse tanto sangue fluindo para o pavimento quanto possível, para que sua armadura e espada se tornassem o mais poderosas possível. O portão estava aberto agora, revelando uma fenda escura no tecido da realidade, tão larga quanto a própria rua e tão alta quanto os prédios. Parecia devorar toda a luz ao seu redor. E chamá-lo. Chame-o para entrar. Sun-Yi não estava muito preocupado com o portão em si. Seu olhar estava fixo nas silhuetas obscuras que se moviam na escuridão. Logo, a primeira criatura do pesadelo irrompeu na luz do dia, deixando rachaduras no asfalto com suas garras negras. Apóstrofo.
Bom. Ele não queria acumular fragmentos de sombra. Ele não queria aumentar o contador do encantamento, príncipe do submundo. Bem, ele deveria ter cuidado com o que desejava. Haveria centenas de abominações vindo pela fenda hoje para saciar seu desejo. Os portões de segunda categoria foram os que mais apareceram no mundo desperto. Como tal, todos estavam familiarizados com o funcionamento deles. As primeiras ondas de Nightmare e criaturas avançando não seriam muito terríveis, pelo menos para um lutador do calibre de Sun-Ni. Eles seriam compostos principalmente de criaturas dormentes, com algumas abominações despertas misturadas. Suas classes e números também seriam comparativamente baixos, mas essas primeiras ondas eram apenas uma sugestão do horror que estava por vir. Em breve, todas as criaturas do pesadelo vindas do portão seriam do nível desperto, com mais e mais caídos aparecendo também. Suas classes iriam aumentar, até que houvesse tantos demônios quanto monstros e bestas ao redor. E se Sun-Ni ainda estivesse vivo no momento em que esta segunda fase estivesse chegando ao ápice? Bem, duas coisas poderiam acontecer, nenhuma prometendo a ele nada de bom. Ou o portão ia acabar sendo mesmo de segunda categoria, ou não. Se continuasse a crescer, atingindo a terceira categoria, então haveria mais e mais ondas de criaturas pesadelo, centenas de abominações caídas se lançando no mundo real do vazio escuro entre os mundos, com horrores corrompidos e criaturas de classes superiores aparecendo entre eles. Se não, então, o guardião do portão se manifestaria na realidade. O guardião sempre foi pelo menos um posto acima da categoria do portão, e poderia ser de qualquer classe alta, de um demônio a um temido titã. Ponto. De qualquer forma, Sun-Ni teve que sobreviver primeiro às ondas iniciais para descobrir o que iria matá-lo no final. A primeira criatura a aparecer da escuridão parecia um cão aterrorizante com pontas de osso vermelho, sangue crescendo em seu pelo preto e manchado. Ele pousou na estrada e abriu sua boca, então produziu um rugido rouco e gutural. Ponto. E então abruptamente ficou em silêncio quando a lâmina da serpente das sombras cortou seu pescoço, cortando sua cabeça completamente. Você matou uma fera dormente. Sun-Ni saltou para trás e, assim que ele fez isso, mais silhuetas se lançaram sobre ele da fenda escura, seus olhos queimando com loucura e sede de sangue enquanto cheiravam o que estava esperando por eles à frente. Um mundo inteiro cheio de almas indefesas e imaculadas para devorar. Não tão rápido, seu imundo. Sun-Ni tinha um plano muito simples. Ele ia construir uma barreira em frente ao portão. Ele iria construir uma montanha de cadáveres ensanguentados bem na fronteira da escuridão, para mostrar às próximas ondas de criaturas do pesadelo como o mundo real era acolhedor para sua espécie. Assim que mais cães com espinhos entraram na luz, ele avançou para enfrentá-los. O sangue espirrou no ar e, enquanto o ameaçador Dashi colheu outra vida, Sun-Ni mudou seu peso, bateu com o punho da espada no rosto de uma criatura que avançava. Então rapidamente deu um passo à frente e perfurou a garganta do terceiro. Antes que as gotas de sangue caíssem no chão, ele arrancou a lâmina do cadáver da abominação, cortando-a quase ao meio, e bateu com o calcanhar no crânio da besta que ele havia jogado no chão. No processo, ele aumentou o peso do manto do submundo, então a cabeça da criatura simplesmente explodiu sob sua bota. Tudo isso não levou mais do que 2 segundos. Ponto. E no terceiro segundo, uma dúzia de bestas infernais emergiram da fenda, algumas delas correndo, algumas delas pulando alto no ar para pousar sobre ele de cima. Atrás deles, uma parede macabra de carne, garras e presas se derramava da escuridão como uma maré furiosa. Sun-Ni rosnou, sentindo o encantamento da Bloodblossom ativar e encher sua espada com uma sede de sangue insaciável. Venham, seus bastardos. Deixe este vira-lata guiar todos vocês para o inferno. Capítulo 488. Uma besta mais terrível. Não importa o quão rápido Sun-Ni fosse, quão intrincado fosse seu controle da essência das sombras, ele havia passado um mês inteiro fazendo nada além de praticá-lo. Afinal, não importa o quão forte seu corpo pudesse se tornar como resultado, ele ainda não poderia ser em vários lugares ao mesmo tempo. Sim, ele tinha 2 núcleos cheios de poder. E sua armadura e sua arma foram aumentadas por uma combinação de uma habilidade de aspecto e encantamentos. Matar um dos cães infernais sem receber um golpe não era um problema tão grande. Vários, até. Mas uma dúzia. Isso era demais, mesmo para ele, então Sun-Ni nem tentou. Neste ponto,
O manto do submundo estava tão perto do auge do rank acendido quanto uma memória poderia estar, então essas bestas adormecidas não tinham chance de perfurá-lo com suas presas. Ele poderia permitir-se ser mordido algumas vezes. Ele só tinha que ser estratégico sobre isso. Ele teve que proteger o pescoço e a nuca, além de prestar atenção ao equilíbrio e à massa. Sim, as abominações ainda não podiam atingir sua carne, mas um impacto ainda era um impacto. Se ele não tomasse cuidado, os filhos da puta iriam derrubá-lo, e uma vez que ele estivesse no chão, o jogo estaria acabado. Felizmente, ele tinha, pena da verdade, à sua disposição e podia manipular o peso da armadura de Onyx, transformando-a de incrivelmente leve em pesada como uma montanha. Em conjunto, com o uso cauteloso do estilo aterrado de Saint, que se destacava no trabalho de pé sólido e indomável, ele podia ficar de pé, não importa quantas feras o atacassem. Ignorando as criaturas que o atacavam do chão, Sun-Yi correu para o lado para evitar ser atingido por um dos cães saltadores e recebeu outro na ponta do Odachi, permitindo que o impulso o empalasse na espada. Antes que a carcaça pesada pudesse pesar a serpente das sombras, Sun-Yi usou o longo cabo como uma alavanca e jogou a criatura morta na massa de seus parentes atacantes. A essa altura, uma mandíbula já estava se fechando em sua coxa e outra a centímetros de seu antebraço. As presas vermelho sangue arranharam o metal semelhante à pedra da armadura de Onyx, sem deixar nenhum arranhão. Sun-Yi soltou o cabo do Odachi com uma mão, então enganchou sua lâmina sob a garganta de uma das abominações atacantes e fez um movimento simples para frente, cortando pelo duro, pele e carne vulnerável por baixo. Seu outro punho pousou na cabeça da segunda besta. Invisível para qualquer um, o Monolith Shard apareceu nele no último momento. Sua lâmina fantasma facilmente perfurando o crânio da criatura e desaparecendo tão rápido quanto apareceu depois de destruir seu cérebro. Sun-Yi girou, jogando os dois cadáveres para o lado, pegou o cabo do Odachi com a segunda mão, deu um pequeno golpe para perfurar a cabeça de um cão de caça direto por um de seus olhos e então disparou para frente para descer sobre o grupo deles emaranhado no carcaça da abominação que ele pegou na ponta de sua lâmina antes. O que aconteceu a seguir só poderia ser descrito como uma dança mórbida e sangrenta. Sun-Yi moveu-se através da massa de Nightmare criaturas, muito mais rápido do que qualquer um deles, sua grande espada voando através deles com lógica graciosa e fluida, enviando mais e mais sangue espirrando no ar. De alguma forma, ele conseguiu evitar a maioria de seus ataques, e aqueles que não conseguiu acabaram escorregando inutilmente de sua armadura. Ele quase fez parecer fácil. Mas é claro que não era. Qualquer uma dessas bestas, mesmo que estivessem apenas adormecidas, poderia massacrar incontáveis humanos mundanos ou matar um desperto menos habilidoso em uma investida. Só que hoje eles encontraram uma criatura muito mais aterrorizante. Um verdadeiro lutador desperto. E monstruoso, diga-se de passagem. Sun-Yi cortou a massa de cães com espinhos, deixando estrategicamente muitos deles mutilados, mas vivos. Eles só podiam sangrar enquanto não estivessem mortos, afinal. E ele precisava que eles sangrassem muito para levar a flor de sangue ao auge de sua força. Havia muitos deles ao seu redor. Muitos, na verdade. Mas isso também poderia ser usado a seu favor. Ele usou os cadáveres das feras que matou, os que deixou vivos e aqueles que ainda não encontraram sua lâmina como uma barreira para desacelerar os outros. Por meio de velocidade superior e posicionamento inteligente, ele conseguiu não apenas permanecer sempre em movimento, mas também evitar ser cercado. As coisas não eram exatamente fáceis, mas ele ainda estava se virando sem muito esforço. Seu principal problema agora era não permitir que nenhuma das abominações passasse por ele e escapasse para as ruas. Felizmente, os poucos que conseguiram escapar foram rapidamente eliminados pelos 6 despertos que ficaram para trás, observando o massacre com expressões sombrias, tensas e sombrias. No entanto, Sun-Yi não ignorava o fato de que esse início bem-sucedido era uma ilusão. Afinal, a primeira onda foi apenas um aperitivo. Apenas uma sugestão da verdadeira calamidade que está por vir. Então, seu objetivo, por enquanto, era matar o máximo de feras adormecidas que pudesse, aumentar a força da flor de sangue e jogar o máximo de cadáveres no trecho de asfalto rachado diretamente em frente ao portão possível, para tornar mais difícil para as abominações mais fortes entrarem no real a toda velocidade. Ele sentiu a temida mudança, muito cedo, no entanto.
veio na forma de um assobio longo e misterioso que de repente fez os cães investirem contra ele com fúria renovada. E então, uma flecha grosseira de repente brilhou na escuridão da fenda, quase atingindo-o no olho. A ponta da flecha, moldada a partir de uma lasca de osso vermelho, explodiu contra a madeira de Weaver's Mask, jogando sua cabeça para trás. O que? Ellie rapidamente se reposicionou e recuperou o equilíbrio, então avançou e espetou várias bestas na lâmina da Serpente das Sombras. Mais flechas voaram da escuridão, perfurando a carne dos cães atacantes ou deslizando para fora da superfície de ônix do manto do submundo. Ele sentiu cada golpe, no entanto. O poder por trás dessas flechas era verdadeiramente monstruoso. Desperto. Criaturas despertadas, estão chegando. Já? Assim que ele pensou nisso, o primeiro dos caçadores saiu da escuridão, seguindo seus cães para o mundo real. Sun-Yi cerrou os dentes. Um humanoide alto e ressecado com pele negra como carvão e áspera como a casca de uma árvore antiga, usando restos podres de armadura de pele, ergueu um poderoso arco feito de madeira e osso e olhou para ele com buracos vazios onde seus olhos deveria ter ficado. Em vez disso, chamas vermelhas e furiosas queimavam em sua escuridão. Besteira. Sun-Yi agarrou um dos cães e ergueu seu corpo. Bem a tempo de a flecha perfurar seu corpo em vez de acertá-lo no rosto. Arcos, eles estão usando arcos. Como isso foi justo? Sentindo a sede de sangue do feitiço Blossom surgir em seu coração, Sun-Yi jogou o cão moribundo no caçador de ossos, agarrou sua espada e avançou mais uma vez. Capítulo 489, Segunda Onda. Já havia vários arqueiros antigos mirando nele, e cada vez mais caçadores surgiam da escuridão. Alguns empunhavam arcos, algumas lanças com lâminas de sílex irregulares e machados toscos. Aqueles eram monstros despertos, todos e cada um, iguais em posição e classe aos centuriões de carapaça que Sun-Yi havia lutado uma vez, muito tempo atrás, na Costa Esquecida. E para o próprio Sun-Yi, tecnicamente. Um inimigo muito mais difícil para ele abater. Felizmente, ao contrário dos enormes centuriões, os caçadores não estavam cobertos de quitina adamantina da cabeça aos pés. Esquivando-se da flecha voadora, Sun-Yi se lançou para a frente e enfiou a ponta do odashi na carne ressecada de um dos arqueiros. A pele negra, semelhante à casca, ofereceu muita resistência à lâmina afiada pelas sombras, mas a força do golpe foi terrível o suficiente para rasgar carne e osso, permitindo que perfurasse o corpo do caçador e emergisse de suas costas. Sun-Yi apenas esperava que esses bastardos tivessem anatomia semelhante à dos humanos e que seus corações estivessem localizados no mesmo lugar. Ao que parece, eles eram. No entanto, o monstro não reagiu ao ter seu coração destruído como um humano faria. Em vez de morrer, ele simplesmente agarrou a lâmina da Serpente das Sombras e deu um passo à frente, espetando-se mais fundo nela, na tentativa de alcançar Sun-Yi com a outra mão. Maldições! Sun-Yi torceu a lâmina, cortando os dedos do monstro, e então puxou o odashi para cima, cortando sua caixa torácica, pescoço e crânio. Isso, finalmente, causou a morte do arqueiro. Você matou um monstro desperto, anciente barrou Alright, revenantes. Ótimo. Simplesmente ótimo, caramba. Então ele estava lutando contra cadáveres possuídos por algum tipo de espírito assassino. Como tal, os caçadores não eram totalmente conscientes. Isso não os impediu de se lembrar de alguns de seus ofícios. Eles não apenas eram capazes de manejar suas armas de pedra com habilidade mortal, como também pareciam coordenar seus ataques, conduzindo Sun-Yi como uma presa. Os arqueiros se afastaram para que ele não tivesse escolha a não ser mostrar as costas para um enquanto atacava o outro. Aqueles com armas brancas avançaram, com o objetivo de cercá-lo. A situação estava rapidamente se tornando desesperadora. Sun-Yi cerrou os dentes, esquivou-se de um golpe de machado de pedra, viu transformar o asfalto em pó e atacou com a Serpente das Sombras. Apenas um momento depois que a lâmina do grande odashi cortou as pernas do atacante, outra flecha o atingiu no ombro, fazendo com que Sun-Yi cambaleasse e quase perdesse o equilíbrio. Ele olhou ao seu redor, percebendo que os inimigos conseguiram se posicionar de uma forma que teria condenado um inimigo normal. Ele estava cercado por todos os lados, com arqueiros escondidos atrás de poderosos caçadores empunhando lanças e machados. Caramba! Eu não queria fazer isso. Enquanto uma dúzia de flechas riscava o ar para morder sua armadura.
Sun-Yi desapareceu de repente. Um momento depois, ele apareceu atrás de um dos arqueiros e o decapitou com um golpe terrível. Antes que os outros tivessem tempo de registrar o que havia acontecido, Sun-Yi estava inexplicavelmente no lado oposto de sua formação, seu Odachi perfurando a cabeça de outro arqueiro. Quase deixando imagens posteriores para trás, a figura do guerreiro na ameaçadora armadura de ônix parecia piscar entre meia dúzia de monstros no espaço de alguns segundos. Cada vez que aparecia, uma das criaturas morria, seus corpos negros se desintegrando em pilhas de membros decepados e crânios despedaçados. A lâmina do grande Odachi brilhou com um brilho sombrio, cortando os antigos caçadores como a foice de um ceifador. Alguns momentos depois, Sun-Yi deslizou para trás no asfalto quebrado, deixando um rastro de sangue para trás. Um rosnado baixo escapou por baixo de sua máscara. Aprimorado pelo armamento do submundo, o encantamento da flor de sangue estava se comportando de maneira estranha. Era para aumentar suas memórias, ecos e sombras, mas com tanto sangue fluindo para o chão, Sun-Yi descobriu que até mesmo seu corpo e mente estavam sendo um pouco afetados pelo encanto mórbido. Sentia-se ao mesmo tempo entusiasmado e frustrado, entusiasmado com a matança que estava perpetrando e frustrado porque precisava matar mais, cortar mais, fazê-lo sangrar mais, muito mais. Sangue. Sangue. Mais. Sun-Yi se deleitou com o êxtase do derramamento de sangue por uma fração de segundo e depois atacou a si mesmo, fazendo a sede raivosa diminuir. Ele precisava ter cuidado. Essa sede de sangue era benéfica, mas poderia facilmente cegá-lo. Ele tinha que manter a clareza. Essa era a única maneira de controlar o fluxo da batalha e sobreviver. Felizmente, ele sabia como manter a cabeça fria melhor do que a maioria. Ponto. Independentemente disso, embora usar Shadow Step tantas vezes em rápida sucessão lhe custasse muita essência das sombras, ele conseguiu quebrar a formação inimiga e eliminar a maioria dos arqueiros. O resto seria muito mais fácil de lidar agora. Mas é claro, o portão não acabou com ele. Ele continuou a vomitar mais e mais inimigos, tornando qualquer progresso que ele havia feito sem sentido. Quando uma nova onda de caçadores emergiu da escuridão, uma massa frenética de cães correndo entre os espectros, ele empalideceu um pouco. Apóstrofo. Muitos. Não importa o quão superior fosse sua armadura, arma e habilidade, ele seria enterrado sob a maré das criaturas, do pesadelo devido ao seu ímpeto. E mesmo que ele conseguisse abrir um buraco na parede das abominações, o resto passaria por ele e desceria sobre os 6 despertos, e então, inevitavelmente, escaparia para as ruas da cidade. Em direção à escola de Rain. Droga. Isso vai ser péssimo. Enquanto a nova onda de criaturas avançava, juntando-se aos sobreviventes da anterior, Sun-Yi mudou suas memórias. Por um breve segundo, o juramento quebrado tomou o lugar da flor de sangue, sua aura de erosão da alma sendo herdada e aprimorada pelo manto do submundo. Uma onda de náusea invadiu a mente de outro Sun-Yi. Arg! Um grito mental ecoou em sua cabeça. Felizmente, ele estava preparado para a dor. Sua armadura também o fornecia uma defesa sólida contra ataques de alma. Mesmo aqueles vindos do próprio manto. As criaturas do pesadelo atacantes, por outro lado, não tiveram nenhuma resistência a isso. Sun-Yi só manteve o bloqueio ativo por um segundo antes de mudar o feitiço de volta para o Blood Blossom, mas foi o suficiente para quebrar o ímpeto da maré de abominações. Os caçadores cambalearam, os cães tropeçaram e diminuíram a velocidade. Por um breve momento, toda a massa de monstros pareceu desorientada. Sun-Yi aproveitou bem esta oportunidade. A figura escura usando uma máscara assustadora apareceu de repente bem no meio dos inimigos, e antes que as criaturas do pesadelo pudessem recuperar sua posição, a grande lâmina do Odachi se transformou em um turbilhão de escuridão, deixando nuvens de névoa sangrenta e cadáveres cortados em todos os lugares que ele foi. Sun-Yi abandonou o estilo fundamentado de Saint, reduziu o peso do manto do submundo ao de uma pena e voltou-se para a ofensa pura, dançando entre os inimigos como um demônio sombrio e matador. Por enquanto, ele ainda estava no auge. Mas a exaustão já não estava muito atrás. Enquanto ele lutava, sua respiração estava lentamente ficando rouca e difícil. Quanto tempo faz? Ele pensou no que tinha acontecido até agora. E sentiu o primeiro indício de desespero. Só alguns minutos. Toda a batalha durou pouco mais de 2 minutos.
E ele teve que continuar por pelo menos mais 11. Capítulo 490. Ponto de interrupção. 6 minutos. Foi por quanto tempo Sun-Yi conseguiu aguentar até que as coisas realmente fossem de mal a terrível. A essa altura, o chão em frente ao portão estava cheio de pilhas de cadáveres, o sangue escorrendo pela calçada como um riacho carmesim. Ele havia perdido a conta de quantas abominações adormecidas ele havia matado, quantos caçadores antigos ele havia cortado em pedaços. Apesar de quão fortes e assustadores eram os fantasmas primitivos, seu ataque quebrou a barreira impenetrável de sua lâmina, seu aspecto e sua vontade. Sun-Yi pagou um preço, no entanto. A essa altura, seus músculos estavam queimando e ele tinha que forçar o ar para dentro e para fora de seus pulmões que lutavam. O manto do mundo inferior resistiu, mas seu corpo sob o metal preto semelhante a uma pedra foi espancado e golpeado. A própria armadura estava coberta de sangue levemente amassada em vários lugares. Esses amassados não vieram dos caçadores, no entanto. Durante a terceira onda, novas criaturas do pesadelo emergiram da escuridão do portão. Entre elas estavam bestas maiores, mais aterrorizantes do que os cães que Sun-Yi vinha matando. E seus mestres. Os demônios do misterioso Barrow eram semelhantes aos caçadores ressequidos, mas muito mais altos, mais fortes e mais bem equipados. Eles empunhavam armas de sílex e armaduras magistralmente trabalhadas feitas de couro podre e ossos, seus olhos vazios queimando com famintas chamas vermelhas. O que é pior, eles realmente sabiam como usar suas lanças e espadas de pedra. Encontrado com o estilo de batalha estranho, feroz e desonestamente letal dos demônios primitivos, Sun-Yi foi enviada para um loop. Isso não era como nada que ele já havia experimentado antes. Eles lutaram com a resolução direta, mas insidiosa de predadores astutos, com a vontade maligna de matar por qualquer meio necessário, sempre seguindo o caminho mais eficiente e barbaramente cruel para o domínio. Não deveria ter funcionado, mas funcionou. Os amassados na armadura de Sun-Yi podem atestar isso. Bem, ele não deveria ter ficado surpreso. Se esses fantasmas antigos vieram de pessoas semelhantes aos humanos pré-históricos de seu próprio mundo, então eles eram os predadores mais devastadores, assassinos implacáveis em escala planetária. Pelo pouco que Sun-Yi sabia sobre a história, os humanos antigos se espalharam por todo o planeta como uma praga, eviscerando tipos inteiros de criaturas vivas, incluindo todos os outros ramos nascentes da espécie humana, em uma avalanche. Com suas armas de pederneira e o conhecimento do fogo, eles se tornaram nada menos que a causa e os perpetradores da sexta extinção em massa, iguais a asteroides maciços e mudanças climáticas, apesar de seu tamanho e vida útil insignificantes. Ele estava começando a sentir falta da legião de carapaças. De qualquer forma, Sun-Yi de alguma forma conseguiu matar esses lutadores aterrorizantes, alguns deles, pelo menos, também. Mais do que isso, ele alcançou a própria essência da dança das sombras e absorveu avidamente todas as nuances de seu estilo de luta primitivo e feroz, e então refletiu de volta nas ondas de Nightmare e Creatures, trazendo sua já aterrorizante dança da morte a um nível verdadeiramente arrepiante. De brutalidade. A flor de sangue há muito tempo atingiu seu limite. Minutos se passaram e, apesar do fato de Sun-Yi estar maltratado e ficando perigosamente cansado, suas reservas de essência sombria diminuindo rapidamente, por alguns momentos, ele sentiu como se tivesse tudo sob controle. Que talvez, apenas talvez, ele se mantivesse firme por 13 minutos inteiros. E então, ele percebeu que não. Quando o sexto minuto chegou ao fim, um berro furioso sacudiu o mundo algo enorme se lançou sobre ele da escuridão do portão. A barreira de cadáveres que ele havia construído na frente dela explodiu, e uma besta gigante, 2 vezes mais alta que Sun-Yi, pesando pelo menos 20 vezes mais, emergiu dela em uma nuvem de sangue e fragmentos de ossos, 2 órbitas vazias cheias de fantasmas. Chama vermelha. Sun-Yi olhou para ele com os olhos arregalados. A criatura parecia um bisão gigante, seu pelo preto manchado e podre, uma crista de longos espinhos escarlates perfurando a pele ao longo da espinha. A cabeça da monstruosidade era coroada por 2 chifres pontiagudos vermelhos sangue. Uma caída. Essa coisa é caída. O bisão também era diferente dos cães de caça e bestas maiores contra os quais ele lutou, já que, assim como os antigos caçadores, era um fantasma. Um cadáver reanimado pelo espírito malévolo da chama vermelha. Besteira.
Sun-Ni rapidamente ordenou que a pena da verdade tornasse sua armadura o mais pesada possível e abaixou sua postura, sabendo muito bem que não poderia permitir que aquela coisa passasse por ele. No momento seguinte, 2.000 quilos de carne podre e chifres afiados colidiram com ele a toda velocidade. Cr. Por uma fração de segundo, tudo ficou escuro. Ponto. Então, Sun-Ni se viu quicando no asfalto e depois rolando por ele a uma velocidade terrível, até o momento em que uma parede de um prédio parou e explodiu, cacos de cimento voando no ar. Não é bom. Desorientado, ele balançou a cabeça, sentindo gotas de sangue escorrendo sob a máscara de Oyaver, e então usou a serpente das sombras para se ajudar a se levantar. Então, ele olhou em direção ao portão através da névoa vermelha nublando sua visão. O espectro maciço estava se aproximando dos 6 despertos aterrorizados. Sua velocidade, porém, era lenta e seus passos cambaleantes. Havia um grande buraco em sua testa, onde os ossos grossos e adamantinos do crânio foram quebrados e rachados, pedaços de polpa sangrenta se derramando e caindo no chão. Pouco antes do impacto, Sun-Ni trouxe seu punho blindado sobre ele, invocando Moon Ling-Char no último momento. Seu plano era perfurar o cérebro do grande bastardo, mas por causa da força violenta e do momento de sua colisão, ele acabou fazendo isso e, em seguida, abrindo um buraco na testa da criatura com sua manopla pontiaguda. Os pensamentos de Sun-Ni estavam lentos e perdidos, mas ele já estava começando a recuperar os sentidos. Tive uma concussão, acho. Falhando em romper os últimos metros para os 6 despertos, o bisão parou e balançou. Suas pernas de repente cederam e ele tombou, enviando um tremor pelo chão. Ponto. Uma inundação de abominações já estava correndo para a brecha que havia criado, no entanto. No espaço vazio onde Sun-Ni estivera. Ainda desorientado, Sun-Ni cambaleou, então ergueu a serpente da alma fracamente. Ruim. Isso é muito, muito ruim.